Tony, tá ok? Todo mundo ok na sala aí, pessoal? Olho ok? Pode parar. Boa noite, professor. Mais uma vez, não sei o que é que o senhor consegue passar, informar ou cobrar no intervalo, que sua equipe consegue responder no campo de jogo na segunda etapa. Mas, no meu ver, e aí eu quero a sua opinião, um primeiro tempo para apagar, para deletar, porque em bom baianês, o baiano jogou pedra em santo no primeiro tempo, não se encontrou, independente do erro da arbitragem, com o atleta impedido, que redundou no pênalti, mas, mais uma vez, a zaga falhou no pênalti, falhou em um outro lance de cabeça, e com a altura que sua zaga tem, com tanto que treina, não é admissível buracos no miolo da zaga, com o adversário sempre encontrando um jeito de chegar ao gol. Bola Como parada. É que você viu? Bola parada. Bola parada, né? Bola parada, sim, esse detalhe. Então, como é que você conseguiu, no intervalo, mexer com essa equipe e o que você fez para que eles, pelo menos, elevassem, saísse de muito ruim para, pelo menos, regular? Boa noite. Boa pergunta. Muito simples. Acalmá-los. Muito simples. Acalmá-los. Ao contrário do outro dia em Ilhéus, foi tudo menos isso, tiveram que me acalmar a mim, acalmá-los. Porque hoje o que eu sentia era claramente um tema de instabilidade emocional. De facto, e essa instabilidade emocional aparece porque não jogámos bem, porque falhámos, essencialmente, erros técnicos, passes, recepções, passes extraviados, depois algumas questões posicionais contra uma organização defensiva mais em espera, mais baixa, em que nós muitas das vezes estávamos quatro jogadores à frente do bloco. Quer dizer, depois falta gente no meio do bloco e por fora, eles assim estão confortáveis. Se estes 4 jogadores, estavam 2, às vezes estava 1 e nós estávamos com 4 a sobrar. Não. Se tiver 1, a gente tem que eliminar com 2. Os 2 zagueiros, por exemplo. Se tiverem 2, a gente tem que eliminar com 3 ou com 4, mas mais subidos, com o apoio dos 2 laterais. E esse foi o primeiro erro. E depois, trocávamos a bola ali, mas sem progressão. Ora, se eu não o atacar com bola, o colega não se mexe, não é? E é isto que vai passar, eles estão tranquilos, fecham linhas, baixam linhas. Há uma coisa um parênteses, que me agrada muito, porque é um elogio ao nosso jogo, é que as equipas cada vez se fecham mais e baixam mais e jogam mais em espera. Isso é um elogio ao nosso jogo. Isso significa que o respeito pelo nosso jogo ofensivo é muito grande. E isso deixa-me satisfeito. Agora, a gente tem é que encontrar antídotos para isto. E no último jogo foi o que foi, a finalização. Hoje, na primeira parte, não conseguimos encontrar antídotos. Não temos praticamente oportunidades de golo, a não ser uma bola parada, que a bola ficou debaixo da perna do goleiro. Se esta intranquilidade já estava um bocadinho grande, quando sofres primeiro, pior. E isto destruiu a minha equipa totalmente nesses momentos em questões emocionais. Depois quisemos fazer tudo à pressa, já estávamos atrás no placar. Quisemos fazer tudo à pressa. Se já estávamos com pouco critério, ficámos com menos, posicional. E depois quisemos fazer tudo à pressa, mas mal, porque a gente pode jogar depressa e bem. A gente fez depressa e mal. E portanto, a partir daí, o jogo acabou quase, e eu estava a suplicar pelo intervalo, exatamente, primeiro, para corrigir as questões táticas, que eram fundamentais, para eles perceberem, meus amigos, se a gente não faz o bloco mexer-se, isto vai ser um passeio da direita para a esquerda sem progredirmos, e eles cada vez mais baixos, porque fizeram o golo, ainda baixaram mais, e que isto fique claro, que não é uma crítica ao meu colega, eu estou a analisar o que vi, o meu colega tem todo o direito taticamente fazer o que entender na equipa dele. Eu é que tenho a obrigação, nós temos a obrigação de dar a volta a isto. Que fique bem claro, que é para depois não interpretarem mal as minhas palavras. Portanto, a partir daqui, calma, critério, tranquilidade, percepção posicional das alterações que fizemos, abrimos mais a equipa, subimos um bocadinho mais a equipa e tranquilizámos os jogadores. A partir daí a equipa começou a jogar e eu disse-lhes, depois de lhes dizer tudo o que teve mal na primeira parte, eu agora tive, na segunda parte, dizer-lhes que é a terceira vez que esta equipa recupera de uma desvantagem, apesar de depois deixarmos empatar com os Ferroviários, mas é a terceira vez que esta equipa recupera um resultado, o que demonstra personalidade, caráter, crença, ambição, e é isso que eu quero na equipa.
independentemente de termos dado de avanço, e não devemos, mas depois fomos atrás do prejuízo e fizemos, atenção, que é o que eu vou dizer, para não me baterem, e fizemos uma muito boa segunda parte, em função do contexto que estava à nossa frente. Eu nunca joguei futebol profissional, mas disse-lhes, grande parte dos adeptos também não, mas de facto, onde eu estava, só se vê pernas e camisas brancas, num espaço de 20 metros, e é muito difícil criar jogo nestas condições, é muito difícil, ainda mais a perder, e portanto, dentro deste contexto, nesta realidade, porque o que a gente quer no futebol são espaços entre linhas, espaços na largura, podermos jogar, não tínhamos, e dentro deste contexto a minha equipa fez muito, porque ainda conseguiu na segunda parte gerar um conjunto de oportunidades mais que suficiente para nós ganharmos o jogo. Tirei-lhes o chapéu nesse aspecto e avisei-os que de facto não podemos dar de avanço porque isso só nos vai prejudicar em questões de concentração, e tem razão. Bola parada neste momento é um problema defensiva porque estamos a perder grande parte dos duelos defensivos nós estamos a perder, e a bola parada é um momento que define muito jogo, jogos mais equilibrados pode definir, e nós de facto temos que trabalhar isso, ainda mais com a estatura de alguns jogadores que são de facto muito altos, o que não significa que joguem bem de cabeça, mas não é o caso, porque quer o Raul, quer o David jogam muito bem de cabeça, mas depois há outros jogadores e nós temos ali que ser um bocadinho mais impactantes no momento da marcação, porque eu acho que todas as bolas, não sei, vou ver, mas todas as bolas paradas defensivas, eles ganharam-nas, e isso não pode acontecer. Professor, boa noite. Pela segunda vez, o Bahia precisa do resultado e nas suas mudanças se coloca o Jacaré numa posição que chama atenção, pois não é a posição de origem do atleta. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, até porque você tinha um lateral no banco, que é o Borel, um jogador que até antes da chegada do Cicinho era titular, se puder, e é uma joia da base, se possível falar, tipo, o porquê da escolha do Jacaré e o que aconteceu com o Borel nesses últimos dias. Não tem nada a ver com o rendimento nem com o trabalho do Borel, tem a ver com as características de um e do outro e aquilo que o jogo me está a pedir. Absolutamente a mesma justificação pela qual eu tirei o Diego Rosa, que é o jogador mais defensivo do meio campo, e quando eu estou a perder, tenho que meter um segundo avançado. Isso é óbvio, para me segurar a linha lá atrás, dar amplitude, poder jogar com mais centros, porque às vezes nestes blocos tão baixos a gente tem que ir por fora e centrar, não é o meu jogo preferido, mas é uma opção, não posso ter só uma opção A. Pelas mesmas razões que o Diego teve que sair aos 30 minutos, nenhum jogador gosta, mas os jogadores têm que sacrificar pela equipa, ponto final parágrafo, e ele nem sequer se manifestou, ao contrário, foi impecável, reconheceu, sacrificou-se com a sua saída. E o Borel é igual, eu naquele momento precisava de amplitude, largura e centro e cruzamento, e o Jacaré nesse aspecto é um jogador que também tira da frente e que me pode ajudar muito mais do que propriamente o Borel. Nada, se eu tivesse mais uma substituição depois do 2-1, se calhar tirava o Jacaré e punha o Borel, depois é em função daquilo que o jogo pede, não tem absolutamente nada mais a ver com isso. O ênfase das nossas alterações é o nosso trabalho, eles é que jogam, eles é que são importantes, eles é que ganham os jogos, eles é que fazem golos e os evitam. Esse é o meu trabalho, estar a valorizar o meu trabalho é a mesma coisa que estar a valorizar um jogador que fez um corte ou que fez um golo, eles estão lá para isso, para correr, é o mesmo que valorizar um jogador que corra, não, ele tem que correr, jogar futebol não se pode jogar parado, portanto a partir daí eu faço o meu trabalho, vou-me enganar, vou acertar, espero acertar mais vezes, como já disse, graças a Deus até chegar aqui acertei muito mais vezes do que me enganei, mas sou humano, vai acontecer. Agora, sem tomar decisões, ninguém me vai ver. E acho que isso hoje foi claro. À meia hora foi logo. Sem tomar decisões, não. Eu tenho que ir para casa arrependido, se tenho que me arrepender, do que fiz. Prefiro arrepender-me do que fiz, do que não fiz. Ir para casa, se eu tivesse feito isto, e se eu tivesse feito aquilo. Não. Eu tenho uma leitura do jogo, uma leitura dos meus jogadores, uma leitura do adversário, e a partir daí tenho que tomar decisões. E há timings, em função daquilo que eu estava a ver, o timing era aquele, e se calhar até um bocadinho antes, mas tinha que ser. Portanto, o meu trabalho é esse, não vamos extrapolar uma coisa que é a minha obrigação, a minha e a nossa, o nosso trabalho, a partir daí funcionou, top, fantástico, e os jogadores já sabem, têm que se preparar para isso, é o nosso trabalho, seguimos em frente. Renato, boa noite, parabéns pelo resultado. Obrigado. Esse resultado de 2-1 contra o Bahia de Feira classifica o Bahia de forma antecipada e tem um jogo no final de semana contra o Dulcimel. Eu estava perguntando para o Everaldo sobre a importância dessa classificação e ele disse que além do Bahia focar na Copa do Nordeste, vai ter tempo maior para treinar, uma coisa que você estava falando inclusive aqui na última coletiva. Importante também esse período para trabalhar a equipe e aproveitando o gancho disso, vai dar uma preservada, vai dar uma rodada no seu elenco contra o Dulcimel? Está a repetir a pergunta da última vez. Foi meu colega aqui no caso. Pensei que disse. Fizeram de panelinha aos dois, está bem.
É evidente que estamos classificados, é evidente. É evidente que na Copa do Nordeste, em questões de pontuação, não estamos bem e, portanto, temos que correr atrás. É evidente que, como vocês já sabem, eu amanhã tenho que fazer uma avaliação física dos jogadores, mas é bem possível que aconteça alguma rotação para este jogo do Doce Mel, até porque é uma viagem complicada, são 6 horas de ónibus, e tenho que preservar isso e também tentar aproveitar uma semana larga, completa, finalmente, para poder trabalhar, porque nota-se que há muita coisa que está a falhar em termos daquilo que é detalhe, daquilo que é fino, da técnica fina, do movimento tático, porque tu não consegues treinar e isso vai-se perdendo com o tempo. É como uma planta, tu não regas, ela vai acabar por morrer. E o treinar é regar aquilo que é o crescimento do jogador, técnica, tática e fisicamente. Portanto, como só estamos a recuperar, alguns, outros não, outros estão a seguir o seu caminho, os que jogam menos, mas pronto, vamos obviamente pensar nisso, refletir muito bem, tomar decisões, mas claro que o jogo que vem aí é importantíssimo, não só pela importância da classificação, também pela importância do adversário que é, um adversário de Série A, que fez uma extraordinária Série A com um grandíssimo treinador e que tem um elenco brutal. Para mim foi das equipas que melhor jogou na Série A, juntamente com o Fluminense, meu amigo Abel, que me desculpe, mas em termos de jogo, como eu aprecio, portanto, temos que ter esse espaço para podermos treinar, vamos ver quem fica e vamos ver quem vai. Mister, bom dia, tudo bem? Você viu hoje pela primeira vez o torcedor vaiando os jogadores no primeiro tempo, né? Você acha que o torcedor teve razão naquele momento após que o Bahia levou o gol? E você acha que a sua equipe não está jogando pela direita, já que o Cicinho não tem desempenhado tão bem? Boa pergunta. Eu acho, não, eu tenho a certeza que a torcida tem sempre direito à opinião. E quando a equipa não joga bem, tem direito que não goste. Agora, no mundo ideal, eu gostava que a torcida se manifestasse, por exemplo, ao intervalo e no final. Porque durante não ajuda. E se eu me sentei aqui neste microfone, e nesta cadeira e noutras, e elogiei e continuarei a elogiar, porque a segunda parte foi a nossa torcida de volta, eu compreendo que a torcida não estava satisfeita. Eu compreendo, é natural. Mas também lhes deixo este apelo. Durante o jogo não ajuda maltratar, vaiar, assobiar, porque vai intranquilizar os jogadores, não vai ajudar. Tem o direito, pelo amor de Deus, tem o direito de fazer o que entenderem. Isto é um apelo. Opa, querem se manifestar? O árbitro apita, o jogo parou, vão para cima. Vão para cima de mim, do treinador, digam aquilo que têm que dizer, não percebe nada das substituições, das alterações táticas, que a equipa não joga nada, venham para cima de mim e até para cima dos jogadores. Mas naquele momento, e quando regressarmos do balneário, a mesma coisa. Quando o árbitro apitar, bora todos jogar. Bora todos jogar, porque eles também têm direito a jogar mal, e eles não têm jogado mal. A parte injusta disto é que, de facto, a nossa equipa não tem jogado mal, maioritariamente nas vezes, não tem jogado mal. Que não tem tido o resultado no último dia, e acho que isto tem um bocadinho de ligação com o último dia, com o último jogo, perdão, em que o resultado não foi o que todos queríamos. Já o torcedor vem um bocadinho incomodado, mas a equipa não está a merecer, até hoje, não estava, com exceção de Barcelona de Ilhéus, não está a merecer que o público assobie, não está. Pá, que se falha gols, é verdade, que os resultados às vezes não saem, também é verdade, mas no total não merece. Hoje na primeira parte merecia, só que intranquiliza durante, a gente está a querer puxar os jogadores, eu tive que os acalmar também por isso. Ok, pois há aquele raciocínio, é jogador de futebol, é profissional, ganha milhares, mas é uma pessoa. O ganhar milhares não tira sentimentos. Agora, os mais experientes também não podem vacilar quando a torcida não apoia, e foi isso que eu disse aos jogadores, meus amigos, e até lhes dei o exemplo. Então, quando formos ao Maracanã, não estar à espera que os adeptos nos apoiem durante 90 minutos, não, a gente vai ter jogos fora e a gente vai ter que ser fortes. Portanto, eu deixava esse pedido, esse apelo, porque acho que até agora a equipa não merece isso, o desempenho deles não merece. Pá, cobrem. No princípio, hoje, o jogo terminava com uma segunda parte igual, perdíamos, cobrassem, subios, quisessem a mim especialmente, epá, porque sou responsável. Durante ajudem-nos.
Ajuda-nos porque nós precisamos. Eu já lhes disse que nós precisamos. Melhor exemplo, a segunda parte. Antes de começarmos a jogar, o árbitro apitou e eles começaram logo. Foi antes de nós começarmos a jogar com perigo. E é isto que eu peço, é isto que eu quero e é isto que a gente precisa. Sempre vai haver unanimidade? Não, mas é isto que a gente precisa. Bom dia. Bom dia, Renato Paiva. Dentro de um gancho de uma resposta, a sua resposta sobre a primeira pergunta, dos zagueiros, o erro que está acontecendo na bola aérea. O que é que você pode dizer desses 5 zagueiros que você tem? O Gabriel Xavier ainda não jogou, mas os 4 que o clube contratou, obviamente, você precisa ainda de algum jogador nesse setor. O que é que você pode avaliar sobre isso? Não, em princípio não, acho que não. O Gabriel tem estado lesionado, portanto não joga por isso, porque tem estado lesionado. O Marcos é um jovem que precisa de ser preparado com calma, tem potencial, mas é um jovem. Se puser o Marcos, a probabilidade do erro também vai acontecer e, portanto, há que preservar um bocadinho os mais jovens. Estou a olhar para os mais experientes, que, volto a dizer, são 3 jogadores, não é desculpa, é um facto, são 3 jogadores que não têm muitos minutos na última época de Série A, correto? Nenhum deles acabou a jogar, estou enganado? Não sei, nenhum deles acabou a jogar. Portanto, isto vai aos poucos. Eu percebo a exigência de toda a gente, compreensível. Eu próprio sou exigentíssimo, às vezes até demais comigo mesmo. Não há outra forma de estar nesta vida que não ser de forma exigente, mas tem que ser uma exigência real, não pode ser uma exigência desmesurada, que não tenha medida. E volto a dizer, é uma equipa nova, nós temos mais ou menos 2 meses de trabalho, temos 1 mês de pré-época com os jogadores a irem chegando e temos 9 jogos em 1 mês. 9 jogos praticamente num mês, onde não dá tempo para treinar, para aprimorar. A bola parada é treino. Treino. Timing de salto, timing de contacto, o espaço que deves correr ou não, o corpo a trabalhar. Isto é treino. Mas quando tu deixas de treinar, acontece este tipo de coisas. Eu acho que a exigência das pessoas, neste momento, a querer que o Bahia empolgue, que o Bahia seja praticamente perfeito. Eu ouvi pessoas a dizer que nós com o Ferroviário não jogámos nada. Opá, por amor de Deus, não sejam injustos, pelo menos isso, que não jogámos nada. Como é que uma equipa que gera uma quantidade daquelas de finalizações não joga nada? Pode não ter o resultado que as pessoas querem. E por isso, se não tivermos todos os pés no chão, vamos andar aqui sempre no pico do resultado. Nós não vamos mudar o processo, ponto. Não vamos. Os jogadores vão seguir o nosso processo, porque é a nossa experiência, é o nosso trabalho, é a nossa vivência. Vamos alterar pontualmente, agora mudar radicalmente não vamos. Começámos um trabalho que tem uma lógica sequencial, portanto não vamos mudar. Não estou à espera de mais zagueiros, a não ser que haja algum problema. Estes 3 são experientes, o Canu, o Raul e o David são jogadores experientes. O David está a começar a jogar e, portanto, também não é fácil. Como digo, não jogava no Fluminense. E o Raul, os erros que vai acumulando, sabe o que é? É falta de descanso. O Raul precisa descansar. Quase ainda não descansou. E, portanto, estes erros acumulados... Pronto, e hoje o Raul tem outra vez uma situação em que podia ter dado golo. Pronto, mas também tem um centro que também podia ter dado golo. É uma análise que temos de fazer tranquila, calma. A única vez que me exaltei foi em Ilhéus, na terra do meu querido Jorge Amado, que muito admiro. Em Ilhéus exaltei-me por temas volitivos de vontade de jogo da equipa, mas de resto eu não posso queixar-me. A dedicação ao trabalho, aquilo que eles estão a tentar fazer, não posso queixar-me. E agradecia que as pessoas sejam exigentes, mas daqui a uns tempos sejam exigentes, vão crescendo a exigência consoante a equipa vai andando no tempo. É só isso, mais nada. Boa noite, Renato. Olá. Parabéns pelo triunfo. Obrigado. É visível as variações que o time apresenta dentro de um mesmo jogo, as variações do esquema tático e, principalmente, o mais interessante, as variações de cada atleta específico dentro de um mesmo jogo. Isso é muito interessante, isso chama muito a atenção.
Eu queria que você dissesse um pouco como funciona para que o atleta possa se adequar ao seu pedido e principalmente para o que o jogo pede que ele entregue no momento dessas variações. Alguns exemplos para especificar a pergunta. O Daniel, por exemplo, no jogo de sábado contra a Ferroviária, que fez um pouco da ala ali, do extremo, onde tende a ser um jogo de mais velocidade, de mais explosão, de um mano a mano, e o Daniel é um jogador de construção, um jogador de corredor central do campo ali, de troca de passes, de cadência, mas ele foi utilizado pelo flanco, pela ala do campo ali, para poder ajudar como um quarto homem de meio campo. Outro exemplo é o Jacaré também, que é um exemplo mais explícito na lateral direita, e principalmente também o Ricardo Goulart, que fez isso contra o Ferroviário, que foi um homem que jogou por trás do centroavante, do Everaldo, mas pisou muito na área também como segundo homem de ataque. Como é que você faz para que os atletas possam se adequar a essas variações, fugindo da posição de origem, mas com que eles não percam a característica de jogo principal e dessa forma possam ajudar a equipe a conseguir o triunfo? Boa pergunta. Deixa-me só discordar um bocadinho. O Daniel, nesse jogo,